Antes disso, acompanhe o raciocínio. Processos e tecnologias são imprescindíveis para o sucesso dos negócios atuais. Fato, beleza, tá? Indiscutível. A tecnologia não avança no ritmo que poderia, você quer acompanha o suporte dos processos porque não tem gente. Também, né? Acho que já mostramos isso com bastante dados aqui para dizer, olha, realmente as coisas são assim. Como resolver o problema de falta de gente na área de tecnologia? Resposta mais óbvia, capacitar mais pessoas. Legal, né? Só que as empresas do Vale do Silício já investem nisso em grandes projetos há quase 10 anos sem sucesso. E aí? Né? A gente vai seguir com a mesma fórmula que não está dando certo? Ou a gente vai tentar alguma coisa diferente? Aí é que está o pulo do gato. Como que a gente vai gerar diferencial competitivo nos processos sem depender da área de TI, mantendo um mínimo de ordem na gestão de informação da empresa? Tá? Essa aqui é a grande questão que a gente tem agora. E aí vamos explorar um pouquinho da oportunidade que eu estou enxergando aí pela frente. Tá? Vamos dar uma olhadinha, né, antes de entrar de fato no nosso tema principal aqui, nessa, nessa lógica aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá? Aqui, na figura da esquerda, eu tenho um roadmap com diversas tecnologias, linguagens, né, conhecimentos que um dev, né, um desenvolvedor, precisa ter para ficar, vamos dizer assim, proeficiente para trabalhar com desenvolvimento de front-end. O que é o front-end? Front-end é a tela que o usuário vai interagir. Basicamente, em poucas palavras é isso, né? A tela que o usuário vai interagir, porque tem a tela que o usuário interage e tem o servidor lá do outro lado que executa uma série de outras tarefas. O servidor lá que está executando tarefas independentemente do, do usuário aqui, né? Ele pode estar respondendo tarefas do usuário, sim, mas ele pode estar executando uma série de outras tarefas independente do que o usuário está fazendo, tá? Isso chama back-end, tá? Então aqui tem o front-end com todos os conhecimentos, teoricamente, que um dev poderia desenvolver para ser um dev completo em front-end, e aqui na direita o back-end. Tá? Então eu diria assim, cara, para eu hoje ser um desenvolvedor completo, eu preciso conhecer muita coisa. Né? Eu vivi isso na pele, tá? Porque eu programava em Clipper na década de 90. Em 95 eu fiz um curso de Clipper, que era uma linguagem de programação, né? Que existia na época do DOS ainda. E nem, assim vamos dizer, tecnologias de rede não estavam tão avançadas quanto tem hoje, nem em termos de hardware, nem em termos de software. Tá? Na primeira década dos anos 2000 ali, eu fui um autodidata em Python, como eu já conhecia lógica de programação por ter mexido com Clipper, já conhecia programação por ter mexido com Clipper, né? Tem vários conceitos que são similares, né? Então a gente traz toda essa questão da lógica junto, e aí é muito mais fácil de aprender uma nova linguagem. Então eu comecei a pesquisar eu mesmo na internet sobre uma linguagem chamada Python, tá? E além disso eu fiz curso de programação em PHP e Java, tá? E aí eu acabei descobrindo o seguinte, cara, eu não vou conseguir da mesma forma que eu fazia em Clipper fazer programas, sisteminhas aí ou sistemas mais complexos em qualquer uma dessas linguagens se eu não entender de várias outras coisas junto. E é justamente o que esses roadmaps estão nos mostrando, tá? Então, além da linguagem de programação, eu precisava conhecer por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, banco de dados, né, modelagem de banco de dados, construção, né, o planejamento de um banco de dados, a estrutura de um banco de dados, comandos SQL, servidor web, desempenho de servidor e várias outras coisas que tem que conhecer para ter um projeto minimamente rodando, tá? Além desse caminho ser muito longo e tratar de várias tecnologias bastante diferentes, né? Essas tecnologias evoluem a cada momento, né? Então, o tempo vai passando, essas tecnologias, algumas delas acabam ficando mais obsoletas, são substituídas por outras, e aí eu preciso reaprender algumas partes de novo, e essa caminhada aí acaba tendo um caminho infinito, tá? E aí o que acontece, né? Quando eu comecei a mexer em site, eu digitava os códigos em HTML na mão, que a gente diz, né? Eu digitava os códigos mesmo HTML. Na época a gente nem usava praticamente o CSS, né? Que é o estilo de cascata, né? Que é utilizado
na formatação, né, de fontes e estilos dos sites, tá? E o CSS ele facilita muito essa gestão de estilos do site, né? Então na época a gente nem usava muito isso. Alguns anos depois, ali pelos anos 2000, surgiu o FrontPage, Microsoft FrontPage, que é um editor HTML tipo Word, assim, mas ele era para fazer site, né? Então, foi uma baita de uma revolução quando surgiu o FrontPage, né? Eu fiz alguns sites em FrontPage bem bacanas, tá? E diversas outras ferramentas do tipo surgiram. Hoje a gente já tem já alguns anos algumas que vocês já devem ter ouvido falar, como o Wix, WordPress, Drupal, Joomla e outras centenas de aplicações visuais para construção de sites, né? Isso já tem algumas décadas. Mas essas aplicações não eram boas para construir sites dinâmicos ou sistemas dinâmicos, tá? Isso era para construir uma coisa mais estática, tá? E aí começaram a nascer softwares cada vez mais avançados com o conceito de RAD, né? Rapid Application Development, né? Desenvolvimento de aplicações rápidas, né? E aí o que acontece? A gente vem de uma evolução aí, né? Onde a gente lá muitas décadas atrás a gente precisava aprender a linguagem dos computadores, a linguagem binária, o hexadecimal, né, coisas do tipo. E a gente precisava aprender isso e eu vou dizer para vocês, é um troço complicadíssimo, nem eu não aprendi isso, tá? Eu já peguei essa evolução mais ou menos nessa fase aqui, né, onde eu aprendi uma linguagem de mais alto nível, onde a gente aprende determinados comandos, esses comandos fazem uma espécie de uma tradução para essa linguagem dos computadores, né? Então, eu preciso aprender uma linguagem de programação, nesse caso, né, que faz essa tradução para a linguagem do computador. Vamos dizer assim, é uma linguagem intermediária ali, né? E hoje, com o desenvolvimento visual, tem uma camada de software robusta que traduz algo muito próximo da nossa linguagem natural para a linguagem dos computadores. Então, se a gente pensar bem aqui eu tinha que aprender a linguagem dos computadores, né? Eu tinha que aprender a língua dos computadores. Agora, os computadores aprenderam a minha língua. É mais ou menos isso que está acontecendo nessa evolução aqui, né? Então, a gente saiu do paradigma onde a gente precisava aprender essa linguagem deles, e hoje eles entendem a nossa linguagem. Isso faz toda a diferença na curva de aprendizagem, porque eu consigo ensinar as pessoas a fazer programação de uma forma muito mais rápida e intuitiva, né, do que no código, tá? Aqui é um exemplo, tá, de alguma série de comandos, vamos dizer assim, dados num sistema no code, que são, nesse caso aqui, blocos, nem todos são assim, tá? Mas nesse caso aqui, blocos que eu digo assim, quando clicar em algum elemento, apaga, não sei o que, sempre que acontecer alguma coisa, né, aí e ele vai verificando as possibilidades que existem e dizendo o que deve ser feito em cada situação, né? E isso a gente pode fazer nos softwares hoje com workflows, por exemplo, ou com blocos de código, como é assim, ou com a própria programação mais tradicional, né? E aí, dada essa evolução toda aí que a gente viu, né, que está acontecendo, é que eu entro no que seria de fato o título da minha palestra, né, que é o título original que eu tinha colocado é esse, No Code, né, uma nova onda impulsionando a transformação digital em qualquer modelo de negócio, tá? E a ideia é essa. Mas eu acabei não colocando isso lá no começo, acabei colocando sobre automação e inovação de processos, porque eu acho que isso é uma forma mais amigável de chamar atenção para algumas pessoas que daqui a pouco não são tão familiarizadas com essa questão de programação, de código e tal, né? Mas eu procurei montar esse material mostrando esse link com processos, e aí eu quero mostrar agora algumas coisas que eu espero que convençam vocês de que, de fato, ficou muito mais simples construir aplicações com essas tecnologias que estão surgindo agora. Tem já alguns anos que estão sendo desenvolvidas, né? Mas tem um ou 2 anos aí que começaram a se popularizar mais, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouco de por que isso é um caminho bem interessante para a gente conseguir melhorar nossos processos, entregar uma experiência melhor para o cliente, gerar diferencial competitivo
reduzir custo, aumentar a receita e, consequentemente, aumentar a lucratividade. Tá? O que acontece? Alguns anos atrás, o PMI, né, que é o Instituto de Gestão de Projetos, né, que tem aí um arcabouço bastante extenso aí dentro de gestão de projetos, eles criaram uma nomenclatura chamada Citizen Developer. Tá? E esse Citizen Developer seria, cara, não é o Professional Developer, tá? Ele é o Citizen Developer, seria o desenvolvedor cidadão, né? Que na verdade nada mais é do que uma pessoa, entre aspas, normal, a gente vai falar sobre normal depois, né? Uma pessoa normal, não é que os programadores sejam anormais, né? Apesar que alguns às vezes até aparecem um pouco, mas não é que os programadores tenham alguma coisa anormal, mas é pessoas normais no sentido de que não têm esse conhecimento de programação, né? Poderiam vir a desenvolver soluções de software que vão fazer a diferença no mundo agora, né? Então, a transformação digital precisa de uma equipe, mas 86% dos gestores de TI dizem que o maior desafio para transformar digitalmente seus negócios é que não existem desenvolvedores suficientes. E aí o PMI traz como solução os Citizen Developers. Né? Por quê? Porque agora, com aplicações, com a possibilidade de fazer aplicações usando plataformas no-code, low-code, teoricamente qualquer pessoa pode construir aplicações sem expertise em software. Muito mais rápido e muito mais barato. Tá? Aí aqui do Gartner, né? Citizen Developer, também o Gartner usa essa nomenclatura do Citizen Developer. Anyone can be a developer, ou seja, qualquer um pode ser um desenvolvedor. Tá? A pesquisa do Gartner sobre o Citizen Developers revela que 41% dos respondentes possuem iniciativas de Citizen Developers e pelo menos 20% das empresas que não têm pretendem avaliar ou planejam implementar essas iniciativas. E a gente pensa o seguinte, ó, com só 0,3% da população mundial sabendo programar e com um déficit de novos programadores todos os anos, o potencial de Citizen Developers é infinitamente superior ao número de programadores profissionais. Ou seja, com esse monte de tecnologia no-code, low-code que está surgindo, a gente tem capacidade para incorporar um batalhão de gente no desenvolvimento de sistemas em pouquíssimo tempo. Tá? A gente multiplica por centenas de vezes aí o potencial de ter desenvolvedores fazendo soluções para os processos funcionarem, né, em um intervalo curto de tempo agora. Né? Segundo Gartner, a princípio usuários avançados, né? Então um cara que já entende um pouquinho mais de tecnologia, em tese a gente consegue fazer com que ele avance mais rápido, mas potencialmente qualquer pessoa poderia ser um Citizen Developer. Tá? Em 2023, em grandes empresas, o número de Citizen Developers pode ser até 4 vezes maior do que o número de desenvolvedores profissionais. Olha o potencial disso. Né? Eu digo, eu já falei antes, né? Eu adoro Excel, gosto muito do Excel, fazer minhas análises, tabelas dinâmicas, etc. E aí eu digo assim, cara, se o cara sabe mexer num Excel para fazer análise, para fazer tabela dinâmica, ele está caindo de maduro para trabalhar com isso, tá? Então, assim, se tu tem lá na tua empresa um rapazinho, uma menina que tu vê que ela tem bastante familiaridade com tecnologia, mexe nas planilhas com facilidade, conhece as fórmulas, sabe trabalhar com tabela dinâmica, é uma pessoa que tem um potencial enorme para convidar para fazer parte de um projeto desse aí. E com certeza é uma pessoa que vai trazer boas ideias para a empresa e que vai deixar boas, vamos dizer assim, heranças aí, né, para a empresa em função de estar trabalhando com isso. Né? Porque a gente que gosta de mexer com isso, a gente gosta mesmo, né? A gente gosta de ver e enxergar que a gente está fazendo alguma coisa útil, né? E que está dando resultado, né? E é uma coisa que dá bastante prazer para quem gosta de mexer com isso. Tá? Mas como assim? O Citizen Developer não precisa saber programar, né? Então a resposta disso está naquela sigla que a gente falou antes do RED, né? Então, RED é um framework de desenvolvimento que está por trás de tecnologias no-code e low-code, né? Resumidamente, com no-code é possível construir programas sem conhecer linguagem de programação, basicamente criando fluxos
de atividades com os workflows que a gente falou antes, né, e arrastando itens para uma tela ali, para um espaço de desenvolvimento e configurando aqueles workflows para acesso à base de dados. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma bastante simples, bastante prática, tá? Pelo fato de não necessitar programação, essas aplicações possuem uma construção bastante visual e com uma linguagem muito mais próxima da realidade de grande parte das pessoas. Isso faz com que a curva de aprendizado das ferramentas de construção de programas em no-code e low-code seja muito menor do que com a programação tradicional. O low-code é basicamente a mesma coisa que o no-code, mas ele tem a possibilidade de utilizar programação. Tá? O no-code a gente não usa nada de programação, o low-code a gente utiliza um pouquinho de programação. Seria, né, em poucas palavras, a diferença básica disso aí. Agora dá uma olhadinha nesse gráfico interessante aqui do Gartner também. Tá? Então o Gartner ele promove uma série de estudos em tecnologia. E esse gráfico aqui, para mim, é um gráfico que diz bastante sobre o que está acontecendo hoje aqui. Tá? Olha só, para a gente entender a estrutura dele. Ele tem aqui um core, né, que é esse core amarelo, o centro dele, é o que está acontecendo agora, de agora até um ano. Tá? É o curtíssimo prazo, é o que está acontecendo hoje. Tá? E à medida que ele vai distanciando do centro, vai aumentando essa faixa temporal aí das coisas que estão acontecendo, ou vamos dizer assim, do tempo que deve levar para aquela aplicação, para aquela tecnologia se transformar em algo, né, vamos dizer assim, viável em determinado momento. Né? Se a gente olhar para a impressão 3D, que a gente falou antes, né? A impressão 3D é uma coisa que foi criada lá no Japão na década de 80, né? E agora, se a gente pensar 2020, 40 anos depois, ela está começando a se popularizar. Tá? Então, tem coisas que levam muito tempo para acontecer. Né? Então, o Gartner fez um estudo aqui em relação a esses horizontes de tempo e procurou classificar quando que essas coisas devem estar, vamos dizer assim, na atualidade. Né? Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar, deixa eu pegar um aqui, aplicações, composição geradas por inteligência artificial, deve ser alguma coisa assim a tradução, né? Isso aqui é algo que deve acontecer entre 6 a 8 anos, né? Então não é alguma coisa para agora, né? É alguma coisa que ainda precisa desenvolver, precisa, né, que a tecnologia avance, alguma coisa. Plataformas de IoT, né, de internet das coisas também aqui, ó, tá de 3 a 6 anos, certo? Então são coisas que vão demorar um pouco para popularizar. Tá? Se a gente pegar o low code, o no code entra junto aqui, tá? Se a gente pegar o low code está no amarelo, aqui é no agora, isso aqui está acontecendo agora, e aqui o tamanho da bolinha que eles colocaram e a cor também, ó, tem a ver com o impacto disso no mundo, né? Então um impacto muito grande agora low code, certo? Tá? Então nos dias atuais. A gente está falando sobre alguma coisa que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz já. Já é uma revolução em andamento e a gente está começando a se dar conta disso agora. Tá? Já tem pessoas aí trabalhando com isso, bastante gente trabalhando com isso. Tem gente ensinando a trabalhar com isso, mas eu ainda não vi muita gente dando a importância que isso tem em termos de processo. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção com essa palestra aqui. Tá? E outra coisa que eu acho interessante aqui, ó, o low code ele foi colocado aqui, né? Vamos dizer assim, se a gente tivesse 4 partes, a gente acha que poderia chamar de quadrantes. Eu não sei se quadrante seria a nomenclatura mais adequada aqui, mas enfim, né? Nessa região aqui superior, eles chamaram de business enablers, que seria, né, vamos traduzir assim para algo mais ou menos como viabilizadores de negócios, né? Talvez alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E eu acho que sim, né? Uma plataforma que me permite desenvolvimento de aplicações que podem ser usadas em infraestrutura de TI dentro das empresas para apoiar os processos, sim, né? São viabilizadores de negócio, tá? Mas também, como a gente está falando de processos, e quando a gente fala de processos a gente fala em produtividade, eu acredito que ela também se classificaria como uma revolução de produtividade aqui, certo?
que se a gente pensar assim, cara, e o processo ele não pode ser uma fonte de uma experiência diferenciada para o meu cliente, para gerar aquele meu diferencial competitivo, né? Ele não vai fazer interface com o cliente ou com as áreas funcionais da minha empresa, vai, né? Então, eu particularmente olhando para esse lado de processo, eu colocaria o low code e no code bem aqui no centro desse gráfico, tá? Então, aqui para a gente ter uma ideia do que a gente está vivendo agora, alguma coisa já que vai revolucionar o mundo dos negócios de uma forma bastante grande, né? Então, impacto muito grande e que já está acontecendo agora, certo? Olha só, se a gente der uma olhada para esse histórico, assim como a gente fez agora há pouco olhando para a questão do Shadow IT, né, que a gente fez um paralelo aí com a internet lá e o Napster, né, em relação à Sony, o Uber, o táxi, a indústria 4.0, né? Então, o que acontece? Naquele caso, a gente estava falando de Shadow IT. E quando eu falei de Shadow IT, eu terminei dizendo não tem como lutar contra Shadow IT se a gente não tiver uma saída melhor para isso, né? E é justamente o no-code, low-code que eu estou trazendo aqui como uma coisa que eu acredito seja a melhor saída para esse tipo de coisa, né? Então a gente aqui tem condição agora de ter as pessoas trabalhando em soluções de TI para os processos de uma forma totalmente fora do Shadow IT, né? É bastante até incentivada pelas empresas, né? Em 2005, cerca de 5% dos sites eram feitos com aplicações no-code e low-code. Lembra que eu falei agora há pouco dos sites, né, que eu fazia na mão lá no começo, né? Depois eu usei front page. Front page seria uma aplicação, entre aspas, no-code e low-code, né, para fazer site. Mas a gente tem uma série de outras que eu já citei antes lá também, né? Então, em 2005, 5% dos sites eram feitos com softwares desse tipo. Hoje, né, hoje não, já é ano passado, 2021, 64% quase dos sites, né, já são criados com no-code e low-code. Tá? Hoje a gente tem uma quantidade ainda pequena de aplicativos feitos com tecnologias visuais, a gente está falando no-code e low-code para fazer sistemas. Tá? O Gartner estima que até 2024, 65% dos aplicativos desenvolvidos terão sido feitos com no-code e low-code. Semelhante ao que aconteceu nos sites. Então, até o percentual é parecido, né? Então, 2024 está ali já, é daqui a 2 anos, né? Isso vai acontecer muito rápido. O movimento que eu estou vendo, as pessoas se interessando por isso e buscando conhecer, saber como é que funciona, desenvolvendo aplicações, tá? A coisa está acontecendo muito rápido, tá? Por volta de 2023, mais de 500 milhões de aplicativos digitais serão desenvolvidos com tecnologias no-code e low-code, o mesmo número de aplicativos desenvolvidos nos últimos 40 anos, isso dito pela Business Wire, né? Ah, tá difícil a pronúncia. Business Wire, tá? Não significa que não terão mais aplicativos criados com código, e a gente tem nos exemplos que eu trago no final, né? Inclusive um spoiler aí para quem tá pensando, tá, mas aí o cara vai desenvolver um grande aplicativo, um ERP de uma empresa, dá para desenvolver um ERP da empresa, mas a ideia não é só isso, a ideia é fazer talvez aplicações que resolvam problemas pontuais de processo, ou processos menores, ou alguma coisa desse tipo, que não é necessariamente atendido pelo sistema de informação da empresa, tá? E que a gente precisa de alguma ajuda para isso, tá? Então, não significa que eu não vou ter mais aplicação criada com código. Inclusive, várias empresas que começam com aplicativos criados sem código, né, depois de alguns anos acabam, né, evoluindo e acabam partindo para o código. Tá? Mas ele é um excelente ponto de partida para não ter que ficar esperando por alguma solução com código no momento que está difícil de conseguir desenvolver isso. Né? E eu digo para vocês, dá para fazer aplicações com no-code e low-code com um desempenho muito bom, tá? Com escalabilidade, com possibilidade de interligar isso com outros sistemas, tá?
com o uso de APIs, tá? Para quem entende um pouquinho de informática e sabe do que eu estou falando, mas a gente depois fala um pouquinho mais sobre isso, né? Pelo potencial que a gente tem de pessoas comuns ingressarem nesse mercado de desenvolvimento, as aplicações desenvolvidas sem código vão ser muito mais em termos de quantidade, né? A gente tem hoje, fala em 0,3% da população, a gente tem condições de dar um salto em pouquíssimo tempo para 20% de pessoas da população mundial desenvolvendo soluções de software, tá? Isso é um salto gigantesco, tá? Olha só que interessante, isso aqui é uma coisa que acontece quando a gente está começando a aprender a programar, né? Uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer é colocar na tela, né, as palavras Hello World, né? Olá mundo, tá? Então, é uma coisa que não tem muito sentido assim, mas é só para dizer, olha, assim é a primeira coisa que tu vai aprender a fazer no computador, aprender a fazer ele dizer olá mundo, tá? Então é mais ou menos a primeira tarefa que existe em qualquer linguagem praticamente de programação, quando a gente está começando a aprender, é isso que a gente faz, tá? E aí o que acontece? Se a gente pegar o Assembly, que é uma linguagem mais lá daquela primeira etapa lá da linguagem mais próxima dos computadores lá, né? Eu precisava de 19 linhas para fazer o computador falar Hello World, tá? Programando em JavaScript, que é uma linguagem já mais ali da segunda etapa, né? Então é uma linguagem mais amigável, né? E que é claro que tem outros códigos por trás dela, né? Mas eu dando o comando para o computador consigo fazer isso com uma linha só, com JavaScript, né? Isso significa muito mais praticidade na hora de construir o código, né? E muito mais rapidez, né, para conseguir ter o mesmo resultado. Agora, programando, entre aspas, em no-code, eu pego simplesmente um elemento de texto, assim como existe no PowerPoint, por exemplo, que eu posso pegar ali uma caixa de texto, colocar na área de apresentação, então eu coloco na tela do computador um elemento de texto e escrevo nele Hello World, simplesmente isso. Muito fácil, muito rápido, qualquer pessoa que eu colocar na frente do computador rapidamente vai identificar um elemento de texto ali, né? E pode intuir que se ela pode clicar aquilo ali e arrastar para a tela, né? E pode escrever ali o texto que ela quer, tá? Muito mais intuitivo. Então, e é por isso que a curva de aprendizagem para desenvolvimento em no-code é muito mais acelerada, tá? É fato que no-code e low-code pode não ser tão eficiente, né, em termos de desenvolvimento, desempenho da máquina, quanto as linguagens de mais baixo nível, tá? Mas é infinitamente muito mais rápido para aprender e construir. E eu digo para vocês, hoje em dia com internet banda larga, a capacidade de processamento dos computadores muito maior do que era algumas décadas atrás, a gente sente muito pouco essa diferença, tá? Então, a gente consegue construir aplicações com no-code e low-code com excelente desempenho, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é melhor, né? Se eu estou iniciando uma startup lá, levar 24 meses para desenvolver um MVP, que é um protótipo, tá? Para eu poder testar, verificar como é que é a aplicação daquilo ali, tirar os erros, né? Ver como é que funciona, como é que é ele em funcionamento, né? Então, levar 24 meses para desenvolver um MVP em uma linguagem que a máquina terá um desempenho X, ou construir em 30 dias o mesmo MVP tendo um desempenho de, sei lá, 1,2x. Certo? Então, cara, a capacidade, mesmo que ele tenha um desempenho um pouquinho pior do que uma mesma aplicação desenvolvida com código, vale muito a pena porque eu consigo fazer isso de uma forma muito mais rápida, eu consigo testar logo, eu consigo colocar para as pessoas, né, usarem, identificar bugs, erros que estão acontecendo, melhorar o sistema e eu consigo mostrar para o investidor o meu produto, tá? E de repente tenho muito mais chance de conseguir um aporte com isso, tá? Se é que eu vou buscar um aporte, tá? Porque a maior parte das aplicações feitas com no-code e low-code exige um investimento muito pequeno, tá? E aí viabiliza muitos negócios, tá?
Então, daí em 6 meses é possível lançar, coletar feedback dos usuários, melhorar, testar a ideia, inclusive monetizando, se for o caso. Então já coloca um plugin de um meio de pagamento ali, já habilita tudo, configura de uma forma bem rápida e fácil e sai funcionando isso tudo com um desempenho muito satisfatório, baixo custo e uma velocidade muito maior. Velocidade em termos de, né, de conseguir fazer tudo isso. Tá? Sobre as ferramentas e plataformas no code, low code, né? Então aqui tem uma cacetada, eu tentei listar aqui algumas, mas tem muito mais do que isso, tá? Essas aqui são as principais, mais conhecidas, mais faladas aí que a gente vai ouvindo falar, tá? Tem obviamente algumas aqui que eu prefiro, tá? Tem outras que eu digo assim, cara, essa aqui é muito boa, por exemplo, tem plataformas aqui que são muito boas para design, mas que eu preciso de alguma outra coisa para me dar suporte no banco de dados, ou eu preciso de alguma coisa para fazer aquele trabalho do back-end que eu falei antes, que é o que vai rodar no servidor, né? E às vezes é mais interessante eu pegar uma ferramenta que tem essa solução toda completa do que eu tenha que integrar tudo isso. Não é que eu não possa integrar, elas são integráveis, tá? Mas às vezes vai ser muito mais rápido eu aprender uma ferramenta só, mesmo que ela não seja talvez tão bonita em termos de design, tá? Mas que com um pouquinho de conhecimento de design eu consiga deixar ela bem razoável, como um MVP, tá? Ou com alguma coisa bem funcional, tá? Do que, né, ter que estudar 2, 3, 4 ferramentas diferentes para conseguir integrar elas de uma forma satisfatória, tá? Basicamente, praticamente todas elas, tá, fazem uso de construção visual e workflows de formas diferentes, né? Então, construção visual pode ser, clica no elemento, arrasta para a tela, ou clica um bloco de código e vai construindo as coisas dentro desses blocos aí, tá? Algumas delas sem possibilidade de usar qualquer linguagem de programação dentro, são as no-code, né? Ou com a possibilidade de usar um pouco de linguagem de programação lá dentro, que aí são low-code, né? Os softwares de RPA, né? Eu falei antes, eu uso Python, posso fazer alguma coisa em VBA, mas já existem ferramentas low-code para construir robôs de software para aplicações de RPA, tá? Existe, tá? E vamos dizer assim, dá trabalho também, tem que conhecer a ferramenta, é uma coisa bem mais técnica, tá? Mas dá para fazer bem legal um robozinho, né, de RPA com ferramenta low code, tá? Bom, a linguagem utilizada no no-code é muito mais intuitiva, porque a gente não precisa aprender a linguagem do computador, eu só preciso montar o que eu quero ali na tela e orientar ele em uma linguagem muito próxima da nossa ali dentro dos workflows, né? O que ele deve fazer com aquelas informações. Por isso que essa curva de aprendizado é muito mais rápida e o desenvolvimento das aplicações também, tá? Então, a gente utiliza lá construção visual, definição de regras através de workflows ou blocos visuais de código, tá? Integrações com outras ferramentas, e é essa a grande questão que eu falei antes. Mas eu queria monetizar, mas eu queria fazer login com rede social, mas eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria não sei o quê. Cara, tem API para fazer quase tudo que a gente imagina hoje em dia, e se não tem pronto, a gente pode construir, e se a gente não quer construir, a gente pode de uma forma bastante, relativamente, vamos dizer assim, simples, construir essa integração de uma forma mais manual, tá? Então, essas APIs ou os plugins que a gente chama, então tem um plugin lá que a gente já coloca para fazer login com rede social, então eu coloco aquele plugin, configuro ele com algumas informações e o cara, ao invés de ter que criar uma conta para na hora que eles forem usar meu aplicativo, ele pode fazer o login com a conta dele do Google, pode fazer o login com a conta dele do Facebook, né? Sem ter que criar mais um usuário ali com uma nova senha que vai usar uma política diferente, de repente, do que ele já está acostumado. Aí é mais uma senha para o cara lembrar. Tá pronto isso. Eu tenho um plugin que eu plugo lá no meu sistema, configuro ele e está funcionando. É simples. Não é difícil isso. Tá? Eu tenho que me preocupar muito mais com as regras de negócio, e aí essas coisas eu posso plugar a coisa que tem pronta, ou se eu precisar eu vou lá e desenvolvo, ou pago para alguém desenvolver uma partezinha do sistema. Isso não é mistério. Tá?
Algumas dessas ferramentas possuem já um pacote completo que inclui hospedagem, backup, gerenciamento de servidor, banco de dados, tinha tudo ali dentro, tá? E detalhe, né? Claro que tem muitas variações em termos de custo e tudo mais, mas tem ferramentas que têm um custo bastante acessível, tá? E com uma facilidade relativamente boa de uso, tá? Eu botei aqui, eu elenquei algumas vantagens e desvantagens de plataformas no-code e low-code, né? Então, vantagem, curva de aprendizagem acelerada, que a gente já falou, não precisa perder muito mais tempo nisso aí. Segundo, o tempo de desenvolvimento pode ser até 10 vezes menor. Então, não é só a curva de aprendizagem que é acelerada, mas o desenvolvimento também é muito mais rápido, tá? Porque eu estou trabalhando de uma forma muito mais intuitiva. Algumas soluções permitem integração com praticamente qualquer outra plataforma através de plugins e APIs. E isso já é uma coisa bastante comum, tá, de encontrar em quase todas as plataformas, para não dizer todas, tá? Algumas soluções entregam todo o ambiente de desenvolvimento e a hospedagem e o banco de dados, tudo isso integrado a baixo custo, tá? Desvantagens. Nem todas disponibilizam acesso ao código-fonte, tá? Isso pode ser um problema, dependendo do que a gente precisa, certo? Então, tipo assim, cara, mas eu quero ter o código-fonte para mim. O que é o código-fonte? As linhas de código, né? Então, boa parte dessas ferramentas tem o código-fonte interno lá e eu não consigo acessar, não consigo mexer, não consigo copiar, tá? Bah, mas aí fica ruim, imagina se essa empresa quebra, né? E aí tem que dar uma olhada como é que funciona isso, né? A plataforma que eu costumo utilizar, ela garante que se ela por alguma razão, o que eu acho muito difícil dado o volume de investimento que vem recebendo, tá? Se ela por alguma razão quebrar, tá? Ela diz que disponibiliza o código-fonte para os usuários, tá? Mas ela não faz isso por padrão, né? Estando aí nas condições normais, tá? Então, cara, tu desenvolveu dessa plataforma, não pode migrar para outra, tá ali dentro, não tem acesso àquele código-fonte. Eu posso fazer e refazer toda a programação como eu quiser, posso mudar isso, posso mudar aquilo, mas eu não acesso o código-fonte, tá? Isso para algumas pessoas pode ser um impeditivo, principalmente se eu estiver preocupado se está aí. E se, que nem eu falei, se essa plataforma quebrar, eu não consigo pegar essa aplicação e transportar para um outro lugar. Né? Se eu tiver o código-fonte copiado no meu computador, amanhã ou depois esse servidor sai tudo do ar, né? Eu pego e boto no outro servidor. É uma realidade, é uma preocupação que eu diria no mínimo razoável, tá? Mas assim, quebrar, tá? Uma plataforma dessas aí, com o volume de negócio que elas vão começar a ter agora, volume de investimento que elas estão recebendo, olha, isso é bem difícil, tá? Então, no caso acima, não é possível migrar para outra plataforma e também fica vinculado àquele fornecedor de tecnologia. Então, não consigo, mas hoje eu hospedo com tal fornecedor, eu quero hospedar com aquele outro. Né? A gente nem sabe se as tecnologias vão ser compatíveis, né? Migrando de fornecedor. Tá? Mas, enfim, eu não tenho acesso ao código-fonte, não em todos, tá? Mas em boa parte dos casos, para eu ficar fazendo essas migrações aí. Tá? É bom verificar os planos antes de escolher a plataforma para escolher uma que esteja adequada, né, com as necessidades e com as nossas preocupações que a gente tem, certo? E a gente começa a ver, em função disso, o movimento de diversas empresas de software em direção ao low-code e no-code. A Appian, né, que foram os criadores do primeiro BPMS do mundo, a gente falou de BPMS antes, né? Então, fornecedor de BPMS para o governo americano, né? Eles estão se posicionando hoje não mais como BPMS. O próprio Gartner nem usa mais, né, a nomenclatura de BPMS. Né? Eles estão falando muito em low code e no code. Né? Então, a Appian, que é uma das maiores empresas do mundo em termos de BPMS, né, está se posicionando hoje como uma empresa de tecnologia low code associada a workflows. E é isso que eu falei lá no começo. A gente veio dos workflows para o BPMS e agora a gente está voltando lá para os workflows. Com a diferença de que agora não faço só, não que seja só isso, né? Mas eu não faço só mapeamento de processo, né? Um workflow ali dentro, uma integração entre sistemas. Mas eu posso fazer o que eu quiser com esse no-code e low-code.
e um workflow, certo? Para você ter uma ideia, Microsoft, Google e outras gigantes de software já estão nessa corrida, tá? Já tem aplicações para desenvolvimento com pouco código ou nenhum código. E o Gartner novamente entra na jogada e diz o seguinte: 75% das grandes empresas do mundo usarão ferramentas de desenvolvimento low code para desenvolvimento de aplicativos de TI até 2024, que de novo é quase amanhã, tá? A gente já está quase nesse mundo aí, tá? Esse abre parênteses aqui eu já falei antes, né? Então, como eu programo também, né? E aí tem o meme ali que eu fiz antes, né? Desenvolvedor raiz, desenvolvedor Nutella. Eu mesmo já levei bastante tempo para dar o braço a torcer e começar a experimentar essas ferramentas aí, tá? E aí quando eu comecei a ver o que dava para fazer de verdade com elas, eu disse, cara, isso aqui, realmente isso vai mudar o mundo. E vai mesmo, tá? Quem começa a mergulhar nessa tecnologia aí, começa a ver a infinidade de coisas que dá para fazer, tá? E a engenharia por trás de softwares, então, evoluiu demais, como eu falei antes, né? Então, a nomenclatura lá do Citizen Developer, né, como eu falei antes, é uma nomenclatura que eu não gosto muito. Tem gente que fala em Maker, né, que foi uma nomenclatura, não sei se foi cunhada pelo Chris Anderson também, que é o autor da Cauda Longa, que eu falei lá no começo, né? Mas o Chris Anderson tem um livro chamado Maker, né? Que lá na Cauda Longa ele já começou a se dar conta, cara, olha a revolução que vai ser essas impressoras 3D, a hora que eu puder ter impressoras 3D nas casas das pessoas, a um custo bastante acessível, né? Então, a hora que eu precisar de um pote, eu não preciso mais ir no supermercado comprar um pote, eu vou ali, imprimo um pote e uso ele, né? A hora que eu precisar de alguma coisa, ao invés de ter que ir procurar em algum lugar, eu vou ali e imprimo aquela coisa, né? Então, olha, isso aí é outra coisa que vai fazer bastante diferença, mas ainda está caminhando isso, né? E ao passo que hoje no code, low code já é uma realidade para qualquer um que quiser acessar isso e começar a utilizar, né? Tem um conhecido que usa o termo business translator, é o cara que não sabe programar, mas ele entende do processo, então ele consegue passar para o programador exatamente o que ele precisa. E muitas vezes o que a gente sente falta nessas desenvolvimento de aplicações é isso. As pessoas que trabalham no processo ou que usam o processo não conseguem se comunicar com o programador para que eles entendam da forma adequada o que eles querem que seja feito, né? Ou o programador não consegue entender da forma correta o que elas precisam que seja feito. E aí começa a desenvolver coisa e não era o que precisava, e a coisa fica pela metade, aí depois para arrumar leva mais tempo, né? E aí entra em toda aquela ladainha que a gente veio falando agora há pouco, né? Com uma curva de aprendizagem acelerada, eu trago alguns dados para vocês aqui. 70% dos usuários aprendem low code em um mês ou menos, tá? 28% aprendem em 2 semanas ou menos. 72% dos usuários já desenvolvem aplicativos em 3 meses ou menos. Eu aprendi a usar quase tudo que eu preciso fazer para desenvolver um sistema em 2 semanas, tá? Claro que não aprendi tudo, né? Mas para desenvolver, vamos dizer, 80% das demandas que podem me cair aqui, eu consegui em 2 semanas aprender tudo que eu precisava, tá? E aí o desenvolvimento é até 10 vezes mais rápido do que com código. É muito mais intuitivo de aprender e rápido de desenvolver, tá? A rapidez no desenvolvimento, um estudo da McKinsey aqui trazia como resultado, né, para as empresas, a rapidez no desenvolvimento de soluções. E aí estão falando especificamente do mercado de tecnologia, mas vão trazer para processos, rapidez no desenvolvimento de soluções nos processos, né? Com isso eu também tenho essas questões que me traz o McKinsey aqui nas empresas de tecnologia. Eu tenho uma capacidade maior de inovar e sair na frente dos concorrentes, de gerar diferenciais estratégicos. Eu tenho uma capacidade de aumentar receitas e reduzir custos muito mais rapidamente, né, do que outras empresas. Eu tenho uma satisfação maior dos meus clientes porque melhora a experiência do cliente, né? Eu consigo desenvolver soluções mais integradas com processos mais eficientes e aí eu consigo melhorar a experiência dele e deixar ele muito mais satisfeito e até além do satisfeito, muitas vezes, né?
cara fica excepcionalmente satisfeito, o cara fica encantado, né, tá, com a eficiência da minha solução para ele, né, e com uma percepção muito positiva sobre a marca da empresa, né. E aí qualquer um de repente está vendo tudo isso, ouvindo eu falar durante agora quase 2 horas aí, né, e pode estar pensando assim, cara, mas a minha empresa não é uma empresa de software, não tem que aprender desenvolvimento, né? Cara, de fato, a maior parte das empresas não é uma empresa de software, né? Mas todas as empresas, todas, aquilo que eu falei no começo, todas as empresas têm processos, todas. E se elas têm processos, é interessante que elas tenham um software para ajudar com que esses processos sejam muito mais eficientes. Matou? Ah, é isso. Mesmo que eu não trabalhe com software em termos de, eu não desenvolvo software, eu não isso, eu não aquilo, mas eu preciso de software para funcionar. Cada vez mais, com o mundo cada vez mais integrado, eu preciso de software para funcionar de uma forma mais eficiente, porque senão meu concorrente me atropela, tá? Aqui, matérias no sentido de todo negócio precisa de tecnologia. O próprio Christian Peverelli, que é um dos caras que vem fomentando aí, influenciando startups e no-code nos Estados Unidos, diz o seguinte: se você vende água, você vai precisar de tecnologia, então não interessa o que tu trabalha. Se tu tem um negócio, tu tem que ter tecnologia nele hoje em dia, porque está tudo cada vez mais integrado. Se tu não aceita Pix, tu está atrás de alguém que aceita. Porque o cara já trabalha com Pix, para ele é muito mais fácil, não tem tarifa, não tem não sei o quê, é prático, ele bota um número de telefone, bota um CPF, um CNPJ, tá pago. Se tu não faz isso, tu tá atrás. Uma coisa simples, mas que usa tecnologia. E por que eu não vou então pegar e utilizar a tecnologia nos meus processos, né? Aqui tem 2 matérias, né? Toda empresa deve virar uma empresa de tecnologia. Cara, não é que toda empresa vai virar uma empresa de tecnologia, mas toda empresa vai precisar de tecnologia. Então é importante que tenha gente que desenvolva soluções nos processos ali de tecnologia, tá? Desenvolva soluções de tecnologia para os processos, na verdade seria a frase mais correta, tá? Mas enfim, o recado é esse, por mais que tu, mas eu não sou desenvolvedor, a minha empresa não desenvolve software, mas ela vai precisar de software para funcionar. E se cada um puder fazer assim, como se cada pessoa puder imprimir coisas numa impressora 3D na sua casa, imagina como vai ser se cada pessoa dentro da empresa puder desenvolver alguma solução para alguma coisa. O quanto de eficiência a gente vai ganhar nos processos dentro das empresas. Essa que é a grande questão. Tá? Então, as 2 matérias, não preciso ler as 2, mas enfim, as 2 têm o mesmo sentido aí, tá? Então, não vou mais precisar de desenvolvedor profissional, também já falei disso, né? Não é isso, tá? A gente sempre vai precisar deles, até porque a gente precisa de alguém que desenvolva aplicações no-code e low-code, a gente precisa de gente que trabalhe com código para fazer coisas mais eficientes, né? Esses códigos bastante robustos são utilizados por instituições financeiras. Cara, eu preciso de um programador para fazer isso aí. O cara tem que fazer aquilo na mão, no código, tá? Mas para uma série de outras coisas eu não preciso disso. Eu posso fazer uma aplicação com no-code, low-code tranquilo e vai funcionar muito bem, obrigado, tá? Será que a gente tem pessoas habilidosas suficientes para lidar com isso hoje? Tá? Gartner voltando aqui, né? Fez uma pesquisa, 42% dos trabalhadores disseram que estavam utilizando ferramentas desenvolvidas especificamente para eles, como a RPA. A RPA usa tecnologia, usa programação, né? Pode ser até no-code, low-code, mas já é. Em contraste, 64% disseram estar trabalhando com banco de dados, data science, analytics, né? E inteligência artificial. Cara, esses caras estão muito mais do que prontos para trabalhar com no-code e low-code. 59% disseram ter trabalhado com ferramentas de desenvolvimento de aplicações. Porra, nem se fala. Muito mais. 45% já trabalhou com ferramentas de integração, incluindo integração de dados e ferramentas de gestão de APIs. Cara, API é tudo para o no-code e low-code. A gente começa a integrar as coisas.
Concordo que não é todo mundo que vai se enquadrar nisso. Mas a gente tem bastante gente que pode ser recrutada para essas tarefas aí dentro das organizações. Um batalhão. Muito mais do que a gente tem de programador hoje já. E que podem ser formados de uma forma muito mais rápida. Tá? Como resultado do trabalho deles, 82% disseram estar fazendo seus departamentos mais efetivos, 68% disseram estar melhorando a eficiência. Eu estou falando, ó. 63% disseram estar turbinando a agilidade dos negócios. É isso que a gente precisa. Eu não preciso de um cara que vá lá e entenda as minúcias de uma programação. Eu preciso que ela faça o processo funcionar. E eu consigo fazer isso com no-code, low-code. Consigo. Olha a definição do Gartner para Citizen Developer, né? É um funcionário que cria recursos de aplicativos para consumo próprio ou de terceiros, usando ferramentas que não são proibidas pela TI ou unidade de negócio. O Citizen Developer é uma persona, não um título ou uma função direcionada. Eles se reportam a uma unidade de negócios ou outra função que não seja de TI, né? Todos os Citizen Developers são tecnólogos de negócio, ou seja, eles entendem de processo de negócio, tá? No entanto, todos os tecnólogos de negócio não são necessariamente Citizen Developers. Não há designação obrigatória de proficiência ou alocação de tempo para Citizen Developers, mas eles devem ser funcionários legalizados de uma organização, né? Se for, de fato, estar desenvolvendo soluções para dentro daquela organização, né? Mas não obrigatoriamente eu posso terceirizar isso, eu posso ser um desenvolvedor de soluções no-code, low-code para outras empresas. Tá? Mas aqui ele está falando do cara que é funcionário da empresa, né? Teoricamente é um funcionário legalizado lá que tem capacidade para desenvolver soluções que atendam os processos da empresa. Ótimo. Olha, olhando para tudo isso, eu digo o seguinte, em tese qualquer pessoa potencialmente poderia se encaixar no perfil, tá? Mas para resultados mais rápidos é importante buscar pessoas com essas características. Pessoas que compreendem os processos, é essencial o cara entender um pouquinho de processo, né? Entender que as coisas têm início, meio e fim, e que não acaba, não começa num departamento, é feito num departamento, termina num departamento, tem alguma coisa que veio antes e tem alguma coisa que vai vir depois, e a gente tem que pensar nesse todo para poder mexer em uma parte do processo. Não posso pensar em mexer numa parte só. As pessoas que têm facilidade com tecnologia, por exemplo, com Excel, com PowerPoint, Access, WordPress, Wix e outras ferramentas aí, cara, lida facilmente com isso aí. Ele vai provavelmente ter muita facilidade para aprender e desenvolver coisas em no-code, low-code, tá? Importante ter uma boa base de lógica, por isso, porque se eu colocar uma coisa no lugar errado, eu posso bagunçar com o meu processo. Tá? Então eu tenho que colocar as coisas no lugar certo, né? Então imagina assim, eu estou colocando lá no workflow, eu digo, pega esses dados, salva no banco de dados e depois vai para outra página onde vai apresentar outras informações sobre aquilo ali. Tá? E se eu inverter essas coisas, pega esses dados, vai para uma página onde vai apresentar mais informações e salva no banco de dados. Se eu fizer assim, na hora que eu fui para outra página eu já perdi os dados que eu tinha antes. É por isso que eu digo, a pessoa tem que ter um mínimo de lógica para entender que as coisas têm momento certo para acontecer. Mínimo de entendimento de processo, tá? Para saber, cara, isso aqui tem que acontecer antes do que aquilo lá, senão não vai dar certo, tá? Então, teoricamente, um funcionário que domina muito bem tabelas dinâmicas do Excel, cara, já é um ótimo candidato para isso, tá? O que eu preciso saber para programar na programação tradicional? Eu tenho que entender lógica de programação, provavelmente orientação a objetos, né? Eu tenho que entender a linguagem de programação, tenho que conhecer SQL, modelagem, configuração de banco de dados, tenho que conhecer ferramentas de desenvolvimento, porque tem alguns frameworks que agilizam o desenvolvimento aí, que não é feito tudo inteiramente no código, tá? Para uma formação mais completa é importante que o dev, né, o desenvolvedor, conheça também HTML, CSS, SQL, configuração de servidor web e outras coisas que a gente já falou antes. E com no-code, o que ele precisa? Cara, ele precisa ter lógica de programação, uma lógica dedutiva de processo, entender quando que as coisas têm que acontecer, em que momento que elas devem acontecer. Tá?
Eu preciso conhecer um pouquinho de modelagem de dados, não precisa ser grande coisa, mas talvez para projetos um pouco mais elaborados eu precise bolar soluções mais elaboradas e é interessante conhecer um pouco de modelagem de dados de fato, tá? Ou ter o apoio da área de TI, de alguém que consiga me ajudar a fazer essa parte aqui e dizer, estrutura assim que vai dar certo, né? E conhecer ferramenta de desenvolvimento no code e low code. Tá? A linguagem de programação e os comandos SQL são substituídos por uma linguagem visual muito mais intuitiva utilizada pela ferramenta, então eu consigo com isso ter uma curva de aprendizagem muito mais rápida, como a gente veio falando até agora. Né? Jason Calacanis aqui, um empreendedor, investidor anjo americano, né? Falou recentemente o seguinte: startups conseguindo chegar ao segundo ano com receitas de $250 mil sem precisar de um programador é a maior queda de barreira que eu consigo imaginar agora para a nossa economia e para o empreendedorismo. E é justamente isso que está potencializando de acontecer agora com no code e low code. Né? Por quê? Porque no momento que eu consigo desenvolver, vá lá, que não seja o aplicativo final, mas um MVP, eu não preciso de um sócio desenvolvedor para ir lá e testar a ideia, não preciso de um sócio desenvolvedor para ir lá e começar a desenvolver o próprio programa. Eu consigo fazer o MVP em pouquíssimo tempo, gastando muito pouco. Tá? E em tese, né, mas eu não quero mesmo ter um sócio programador, mas eu gostaria de contratar alguém, daí se não tiver dinheiro para investir, vai ter que ir atrás de um investidor para te ajudar a fazer um aporte que tenha dinheiro para investir no projeto. Né? E com no code e low code isso é muito mais tranquilo de acontecer. Né? Agora eu quero saber se vocês enxergam para onde que a gente vai, né, com tudo isso que está acontecendo. Imagina se praticamente qualquer pessoa dentro do negócio que você trabalha pudesse realizar melhoria nos sistemas e, consequentemente, nos processos, melhorando também a produtividade e a experiência do cliente. Aquele negócio que a gente falou no começo, reduz custo, aumenta a receita, aumenta a lucratividade, melhora a experiência do cliente, melhora o desempenho do processo. Exatamente, né? Como está escrito ali, o céu não é mais limite, não existe mais limite para o que pode ser feito. E aí, se você imaginar, não é que alguém pode fazer, mas você mesmo pode fazer. Tá aí, agora a gente tem superpoderes agora, certo? Qual a utilidade disso tudo na minha empresa? Bom, se vocês são empreendedores ou startups, não necessita mais o sócio programador para começar o negócio, ou pelo menos para tentar viabilizar o negócio no começo. Né? Não precisa buscar um aporte grande de investidor para viabilizar custo de desenvolvimento. Eu consigo ter uma curva de aprendizagem rápida e baixo custo das ferramentas e com isso ter um desenvolvimento muito mais rápido com menos pessoas e a um custo muito menor. Tá? Com o desenvolvimento de MVPs robustos, estáveis e escaláveis. Né? Possibilidade de validar a ideia mais precocemente, testar, né? E possibilidade de monetizar rapidamente, ou seja, antes mesmo de apresentar para um investidor, eu posso já estar começando a ganhar dinheiro com essa ideia. Tá? Mas eu não sou empreendedor na área de tecnologia. Eu tenho uma empresa que presta serviço de portaria de condomínio. Beleza, tem processo? Não tem? Então vamos usar a TI para dar suporte aos processos que tem lá dentro. Né? Então, se você é empresário, gestor ou analista, né, começa a ter independência da área de TI para desenvolver soluções para os processos. E aí, assim, eu não estou, acho que é bom ficar bem claro isso, não estou dizendo que, cara, agora a gente pode fazer o que a gente quiser sem ficar perguntando para a área de TI, o TI não manda mais nada, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas eu estou dizendo, cara, se TI não consegue fazer, agora eu consigo. Tá? Então, TI, me dá alguns parâmetros, tem que se preocupar com isso, com aquilo, com aquele outro. E vamos atrás. Tá? A gente vai desenvolver. Desenvolvimento de diferenciais competitivos nos processos que não serão difundidos no mercado. Isso é uma questão bastante preocupante. Tá? Eu tenho o caso de uma empresa que pagou uma empresa de software para desenvolver uma aplicação para smartphone, né, para ser utilizada na linha de frente, né, lá na prestação de serviço do cliente. Né, então ela deu todas as diretrizes que deveriam ser seguidas para o desenvolvimento da aplicação,
né? A empresa desenvolveu aquela aplicação, né? Terminou o desenvolvimento, está validado, está testado, está funcionando, saiu vendendo para os concorrentes. Agora, olha o que a gente falou de diferencial competitivo antes, né? Se eu tivesse desenvolvido isso internamente com no-code, low-code, o diferencial competitivo é meu. Ninguém vai sair difundindo isso para os outros, né? Agora, se eu coloco isso na mão de terceiros, eu não sei o que pode acontecer amanhã ou depois, né? E outra questão, eu posso lançar melhorias nos processos rapidamente e sair na frente dos concorrentes, né? Eu tenho possibilidade de integração com outros sistemas. Eu tenho uma curva de aprendizagem rápida e baixo custo de ferramenta, né? Então, a mesma coisa que tinha no slide anterior, com isso, um desenvolvimento mais rápido, com menos pessoas e um custo menor. Tá? Que cuidados que eu tenho que ter com isso? Tá? Os gestores das áreas devem incentivar o desenvolvimento de soluções pelos subordinados ou por pessoas destacadas a prover essas soluções dentro de cada área funcional. Claro que de uma forma organizada, né? Porque tem processos que tem que funcionar. Não posso parar a empresa para ficar desenvolvendo coisa que vai ser utilizada daqui a 2, 3 meses. Né? Então, durante esses 2, 3 meses que essas coisas estão sendo desenvolvidas, a empresa tem que continuar funcionando. Né? E se é quem está executando a tarefa que está desenvolvendo isso, não tenho como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ou eu tenho uma equipe maior que eu aloco ali algumas pessoas para cuidar do desenvolvimento e as outras vão ter que se puxar para dar conta do que tem de demanda, que os outros não estão podendo atender porque estão desenvolvendo, né? Ou a gente vai ter que ir escalonando isso e desenvolvendo aos poucos, né? Tem que ter uma preocupação responsável em questões de segurança e teste de erro antes de colocar a aplicação em uso, porque a gente desenvolve, acha que está tudo perfeitinho, vai botar em prática e quando vê, não está direito, né? Não está adequado. Está com muito problema, está com erro, e se eu botar assim em funcionamento lá no meu cliente, não vai ser legal. Tá? É recomendável que exista um framework para análise de decisão de quais processos são prioritários para o desenvolvimento de soluções. Então, o que acontece? Daqui a pouco eu tenho equipes trabalhando lá que vão me sugerir 20 processos que poderiam ter melhorias com a solução de alguma coisa na área de TI. Né? Só que eu não vou sair fazendo 20 projetos diferentes para alguma coisa e daqui a pouco nenhum dos 20 dá certo. Tá? Então, seleciona ali, cara, esses aqui são os mais importantes, são os mais fáceis, mais rápidos de desenvolver, exigem menor conhecimento técnico em termos de informática e tal. Vamos viabilizar esses, depois a gente vai escalando para projetos maiores. Né? Então, elenca alguns desses, vai atrás do desenvolvimento disso, coloca em prática, faz funcionar, as pessoas verem o resultado disso, que daí isso vai inclusive motivar elas para alçar voos maiores. Tá? E eu não estou falando aqui de, vamos desenvolver o ERP da empresa dentro de no-code, low-code. Dá para fazer. Tá? Só que isso é uma aplicação extremamente complexa. Tá? E o que eu estou vendo um potencial muito grande agora são essas pequenas coisas que os nossos sistemas de hoje não dão conta e que a gente precisa ter, de alguma forma, a área de TI dando suporte para a gente conseguir executar melhor esses processos. Né? Então, alguém precisa ter conhecimento das coisas que estão sendo desenvolvidas e manter sob controle da empresa, porque se o funcionário sair, também não pode levar as soluções desenvolvidas por ele. Então, a maior parte dessas aplicações de no-code e low-code, elas estão vinculadas ao login de alguém dentro da plataforma. Se o cara usou o e-mail dele do Gmail lá para fazer esse login, desenvolve tudo lá dentro, amanhã ou depois ele é demitido, né, e cancela a conta dele lá, acabou, né, tudo que foi desenvolvido também. Tá? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso também para não virar bagunça. Tá? Bom, e aí olha só, né, se eu falei antes que tem uma nova onda que está surgindo aí, que vai revolucionar o jeito com que a gente realiza a transformação digital nas empresas, né? Eu brinco aqui, né, que isso aqui não é mais só uma onda, isso é um tsunami, porque isso vem para revolucionar totalmente o mundo dos negócios. Né? Eu digo o seguinte, cara, onde é que você vai querer estar quando esse tsunami passar? Se a gente ficar lá atrás, né, a gente não pega a onda, literalmente vai ficar para trás. E se a gente ficar muito na frente, o que vai acontecer? Cara, além de não pegar a onda, né, vai ser atropelado pela onda e por quem estiver surfando nela.
Tá? Então, o que a gente tem que estar fazendo agora? A gente tem que estar se preparando para conseguir surfar nessa onda. É isso que a gente tem que fazer. Tá? E a minha proposta justamente é trazer informações e não só isso, trazer capacitação também para as empresas que têm interesse em evoluir nesse sentido. Tá? Então, eu estou elaborando essas capacitações e pretendo oferecer isso já no mercado, tá? Para quem tiver interesse. Porque a gente vai mudar o mundo e eu sou um dos que não vai ficar olhando essa onda passar. Eu vou surfar nela. E vocês? O que vocês vão fazer? Eu espero que vocês resolvam surfar também, porque se vocês pegarem essa onda, ela vai levar vocês muito mais longe do que vocês poderiam chegar se vocês ficarem lá atrás esperando ela passar sem pegar ela. Tá aqui ainda? Bom, espero que sim, né? E eu espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E se quiser também pode me adicionar nas redes sociais, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? Agora eu vou desligar aqui, né? Porque eu tenho que preparar mais material para a gente colocar aqui. Tchau!